Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos com vocês ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 39, onde o nosso amado Salvador Jesus Cristo disse: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a misericórdia de Deus por última vez. Podem sentar, queiram ter a bondade. Cristo referiu os dias de Noé, falando sobre o tempo da vinda do Filho do Homem. Porque o tempo da vinda do Filho do Homem será um tempo paralelo ao tempo de Noé. Para poder compreender o que significa a vinda do Filho do Homem paralela aos dias de Noé, temos que compreender que Noé foi um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional. Ele foi o profeta da dispensação do governo humano, com a mensagem do governo humano. Ele foi o profeta mensageiro que revelou ao mundo pré-diluviano, o qual revelou ao mundo pré-diluviano as coisas que iam acontecer naquele tempo. E mostrou que o tempo para aquela geração pré-diluviana havia terminado. Deus revelou a Noé todas estas coisas e ele as revelou ao povo que viveu naquele tempo. Porque não fará nada o Senhor Deus sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Diz Amós capítulo 3 e versículo 7. Deus coloca a sua palavra na boca do profeta que ele envia para cada era e para cada dispensação.
Não há outra forma de obter a mensagem, a revelação divina, correspondente a uma era ou a uma dispensação, a não ser por meio do mensageiro que Deus envia para essa era ou para essa dispensação. E agora, Noé sendo o profeta mensageiro da terceira dispensação, da dispensação do governo humano, assim como Sete havia sido o profeta da dispensação da consciência e Adão tinha sido o profeta da dispensação da inocência, agora Noé é o profeta mensageiro da dispensação do governo humano. E revelou que o tempo para aquela geração havia terminado, porque assim Deus o revelou a Noé. E na mensagem de Noé estava a revelação do fim daquela geração. Deus até revelou quanto tempo duraria aquela geração, desde o tempo em que Deus falou a Noé até que veio o dilúvio. Agora vejam vocês como o profeta Noé tinha a revelação das coisas que iriam acontecer no fim daquela geração. E agora, para o último dia, para o tempo da vinda do Filho do Homem, estaremos vivendo no tempo do fim desta geração que existe neste planeta Terra. E, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, em seu anjo mensageiro, estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim estará nos revelando todo o programa divino correspondente a este tempo final. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos diz, nesse versículo, nos diz, sobe aqui, nos fala com essa voz de trombeta nos dizendo, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. As coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia serão manifestadas ou reveladas a cada filho e filha de Deus. E agora, já que os 7 anjos mensageiros das 7 eras terminaram os seus ministérios, a quem Cristo estará usando no último dia para se manifestar através dele e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer? Porque em quem estiver manifestado, estará nos falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz, por meio de quem estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou para revelar, para manifestar, mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, enviou o seu anjo mensageiro, porque esse é o instrumento de Cristo para a manifestação de Cristo em Espírito Santo no último dia, para falar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim revelar
à sua igreja que chegamos ao fim do tempo, revelar à sua igreja que esta geração chegou ao fim do tempo e assim revelar o mistério de Apocalipse capítulo 10, versículo 1, onde o anjo forte que desce do céu, que é Cristo, em sua vinda, clamando como quando um leão ruge, porque vem como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. É a voz de Cristo falando ao seu povo, à sua igreja, e revelando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. E o maior que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo é o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Este mistério causou silêncio no céu quando foi aberto o 7º selo em Apocalipse capítulo 8 e versículo 1. Houve silêncio no céu como por meia hora do céu, e isto foi assim em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, para que o inimigo de Deus, o diabo, não soubesse, não conhecesse o segredo da segunda vinda de Cristo, para que assim a vinda de Cristo com seus anjos fosse cumprida e realizasse felizmente a obra correspondente à sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora podemos ver que ninguém poderá compreender esse mistério da segunda vinda de Cristo, exceto o anjo do Senhor Jesus Cristo, a quem vem essa revelação da parte de Cristo para revelar à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo estará em seu anjo mensageiro manifestado em Espírito Santo, como esteve nos 7 anjos mensageiros e agora estará em seu anjo mensageiro, que é um profeta dispensacional, enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. Se não puderam compreender os mensageiros das 7 eras da igreja gentia, que foram mensageiros, alguns deles profetas, mas nenhum deles um profeta dispensacional, mas profetas de eras, agora como será? A Jesus Cristo enviar um profeta dispensacional, profeta da 7ª dispensação da dispensação do reino, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do evangelho do reino? Mas não importa que alguns não o entendam, não importa que alguns não possam crer nele e na sua mensagem. Com tudo isso, Jesus Cristo estará com ele e nele, manifestado no meio da sua igreja, dando à sua igreja a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, a trombeta do Evangelho do Reino, com o qual todos estes mistérios correspondentes ao último dia são abertos e revelados à igreja do Senhor Jesus Cristo, para que assim sua igreja obtenha a fé para ser transformada e raptada no último dia. Com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo,
a igreja de Jesus Cristo obtém a fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá. Agora, podemos ver que o sétimo selo é o maior mistério de todos os mistérios de Deus. É o mistério que Deus teria oculto em sua mente até o último dia, no qual o revelaria à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro, na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E assim é como o sétimo selo é identificado com a vinda do Senhor, porque o sétimo selo é a vinda de Cristo com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. É Cristo em Espírito Santo vindo à sua igreja na era da pedra angular e revelando-se no meio da sua igreja e nos revelando todos estes mistérios correspondentes ao último dia. Cristo estará velado e revelado em seu anjo mensageiro e, através do seu anjo mensageiro, estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E estará a misericórdia de Deus estendida à sua igreja por algum tempo sob o ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro, até que entre ao corpo místico de Cristo, até o último dos escolhidos de Deus. E assim Cristo tenha feito intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus. Depois que se completar o número dos escolhidos de Deus, Cristo sairá do trono de intercessão no céu e já não haverá misericórdia no trono de Deus para ser estendida sobre os seres humanos, mas já haverão alcançado misericórdia os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque a misericórdia de Deus estará manifestada na terra por última vez, através da manifestação de Cristo, em seu anjo mensageiro, assim como esteve a misericórdia de Deus manifestada em cada era, através da revelação de Cristo em cada anjo mensageiro, através do qual chamou e juntou os seus escolhidos de cada era e estendeu sua misericórdia sobre eles e fez intercessão por eles no céu, no templo que está no céu, lá no lugar santíssimo, sobre o propiciatório ou cadeira de misericórdia do templo que está no céu, assim como o sumo sacerdote fazia uma vez ao ano, no dia 10 do sétimo mês de cada ano, quando entrava com o sangue da expiação, onde o bode era sacrificado e o seu sangue era levado ao lugar santíssimo e colocado sobre o propiciatório. Esse trabalho o sumo sacerdote fazia, e quando terminava esse trabalho e saía do lugar de intercessão, a reconciliação dos filhos de Israel, do povo hebreu, estava efetuada e todos ficavam reconciliados com Deus. E agora, Cristo esteve fazendo
intercessão na mesma forma que o sumo sacerdote fazia no dia 10 do 7º mês de cada ano. E isso é o mesmo que Cristo esteve fazendo no céu por estes 2000 anos que transcorreram e ainda se encontra no céu fazendo intercessão pelos últimos escolhidos de Deus, que seriam chamados e juntados no último dia, na era da pedra angular, na dispensação do reino. E assim como houve um território em cada era, onde se cumpriu cada era, e onde Deus enviou o mensageiro, e onde Deus estendeu sua misericórdia, e daí se estendeu a outros lugares, de era em era, isto foi assim. Agora, encontramos que tudo isso aconteceu na Ásia Menor, depois na Europa, depois na América do Norte, e agora a misericórdia de Deus no último dia está manifestada na era da pedra angular e dispensação do reino, porque Cristo ainda se encontra no lugar de intercessão no céu, fazendo intercessão pelos últimos escolhidos de Deus, que entrarão ao corpo místico de Cristo na era da pedra angular. O chamado para os escolhidos de Deus saiu e está manifestado esse chamado na América Latina e no Caribe, que é o território onde a misericórdia de Deus é manifestada por última vez. E daí se estende a outros lugares, onde a mensagem chegar e onde chegar com a mensagem, a misericórdia de Deus para aqueles que recebem a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final. E agora encontramos que estamos vivendo em um tempo onde a misericórdia de Deus foi estendida à era da pedra angular e dispensação do reino para os últimos escolhidos de Deus, que seriam chamados e juntados neste tempo final. O precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando da misericórdia de Deus por última vez, nos diz na mensagem dos selos, página 369, em espanhol, nos diz da seguinte maneira, e quero ler. Agora, vamos prestar atenção nos dois últimos versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente, e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através deste tempo. Em seguida, aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes ridicularizaram, porque agora o podiam ver que vinha, diziam, nos escondam da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham ridicularizado a palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Porque não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus por última vez.
E quando a pessoa despreza a misericórdia de Deus, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Então, ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e às rochas, caiam sobre nós e nos escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Agora podemos ver sob que ministério é que a misericórdia de Deus por última vez é manifestada na terra. É sob o ministério dos anjos do Filho do Homem, ou seja, sob os ministérios das duas oliveiras, dos dois ungidos, que são os ministérios de Moisés e Elias. Sob a manifestação desses ministérios é que a misericórdia de Deus é manifestada por última vez. Agora, o que será a manifestação destes ministérios aqui na terra? Quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado e terminou seu ministério, quando Deus promete que voltará, esse profeta é a vinda desse ministério em outro homem, operando na forma em que operou naquele profeta que veio no princípio esse ministério. Por exemplo, tivemos o ministério de Elias Tisbita lá na terra de Israel e, em seguida, a segunda vez que veio o ministério de Elias foi em Eliseu, o qual pediu uma dupla porção do ministério que estava em Elias. E foi concedido seu pedido. Pois Deus havia dito ao profeta Elias que Eliseu seria profeta no lugar de Elias, ou seja, seria o sucessor de Elias. E viria então com uma dupla porção ministerial. Vejamos um pouquinho essa manifestação de Elias na sua segunda manifestação. Quando Elias subiu ao céu em um carro de fogo, o manto de Elias caiu em terra, Eliseu o tomou e, em seguida, foi diante do Jordão, onde o profeta Elias tinha ferido as águas com seu manto, e tinha aberto as águas do Jordão, e tinham passado Elias e Eliseu em seco ao outro lado do Jordão. E agora Eliseu toma o manto de Elias, e regressa ao Jordão, se para diante do Jordão, dobra o manto de Elias como o profeta Elias tinha feito e diz: onde está o Deus de Elias? E feriu as águas com o manto de Elias e se abriram também. Passou em seco o Jordão e os filhos dos profetas que estavam vendo tudo o que estava acontecendo disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Foi a segunda ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra. A terceira ocasião em que esteve manifestado o ministério de Elias sobre a terra foi em João Batista, ou seja, em outro homem, que não se chamava Elias, mas que veio com o espírito e virtude de Elias, como precursor da primeira vinda de Cristo. Pois estava prometido que Elias viria e prepararia o caminho ao Senhor. E quando veio,
era um homem daquele tempo, ungido com o Espírito e ministério de Elias por terceira ocasião. O arcanjo Gabriel falou de João Batista e disse: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. São Lucas capítulo 1, versículo 16 ao 17. Agora vejam como o arcanjo Gabriel dá testemunho de que João Batista seria o Elias que viria nesse tempo. E agora, o próprio Jesus deu testemunho sobre João Batista no capítulo 11, versículo 9 em diante. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isto estava dito onde? Estava dito em Malaquias capítulo 3, versículo 1, e também em Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. O Elias que havia de vir, precursando a primeira vinda de Cristo, o véu de carne chamava João Batista, mas o ministério chamava Elias. É o ministério, o que está prometido como Elias vindo. Mas o véu de carne sempre é um homem do tempo em que se manifesta esse ministério de Elias. Encontramos que em outra ocasião, quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração e disse aos seus discípulos que não dissessem a ninguém a visão que tinham tido, isso está em São Mateus capítulo 17, versículo 9 em diante, diz: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Lembrem que eles tinham visto Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, nessa visão que eles tiveram ali. E tinham visto Jesus transfigurado diante deles, com seu rosto como o sol e seus vestidos, suas vestes resplandecentes como a luz. E agora, os escribas diziam que Elias tinha que vir primeiro. E agora, os discípulos de Jesus Cristo criam que Jesus Cristo era o Messias e revelavam ao povo hebreu que Jesus era o Messias. E os escribas diziam: não pode ser o Messias Jesus, porque Elias tem que vir primeiro. E agora, o que Jesus diz? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está falando da vinda de Elias para o tempo final ou últimos dias. Mas digo-vos
que Elias já veio e e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. João Batista era o Elias que tinha que vir nesse tempo, no cumprimento da terceira manifestação do ministério de Elias. E a quarta manifestação do ministério de Elias neste planeta Terra veio precursando a segunda vinda de Cristo, assim como a terceira manifestação do ministério de Elias veio precursando a primeira vinda de Cristo. Veio esse ministério em João Batista precursando a primeira vinda de Cristo e em seguida o ministério de Elias veio manifestado por quarta ocasião, manifestando este poderoso ministério e preparando o caminho ao Senhor, como precursor da segunda vinda de Cristo. Vem precursando a segunda vinda de Cristo. Esse ministério, na sua quarta manifestação, vem em carne humana em um homem chamado o reverendo William Marion Branham. E veio e trouxe a mensagem com a qual precursou a segunda vinda de Cristo. Ele disse, esta mensagem introduzirá Cristo ao mundo. Ele disse que a mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. E ele disse que o Messias se apresentará ele mesmo. O Messias virá conforme a mensagem de Elias em sua quarta manifestação. Ou seja, que o cumprimento da segunda vinda de Cristo será conforme a como precursor da segunda vinda de Cristo disse que virá o Senhor no último dia, no cumprimento do sétimo selo. João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo, disse, vendo Jesus e assinalando Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a primeira vinda de Cristo foi como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo morrendo na cruz do Calvário. E a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, o que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos? O que será a vinda do Senhor para o último dia? Será a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, o qual vem com seu rosto como o sol, seus olhos como chama de fogo, seus pés como colunas de fogo, e traz na sua mão um livrinho aberto, o qual é o livro dos 7 selos que tomou em Apocalipse capítulo 5 e o abriu no céu, em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 em diante, e vejamos versículo 1 ao 17, e também em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, onde abriu o 7º selo. E agora, o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos? Ele, falando da vinda deste anjo forte que desce do céu, disse da seguinte maneira no livro dos selos, página 57, diz,
E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco íris sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a sua igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Este anjo que desce do céu é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam, vem por sua igreja e é o mensageiro a Israel. E agora, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, também encontramos a vinda do Senhor e o encontramos vindo sobre um cavalo branco como a neve. O que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a vinda deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Na página 277 do livro dos selos em espanhol e na página 256, ele disse, orando na página 277 diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Vejam como vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda do Espírito Santo para chamar os seus no tempo final. E agora, na página 256 do livro dos selos diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem será o cumprimento de Apocalipse 19. Será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. E havíamos lido na página 369 que a palavra virá encarnada sob os ministérios de Moisés e Elias. Onde estiverem os ministérios de Moisés e Elias manifestados em carne humana, aí estará o verbo, a palavra, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, Jesus Cristo e Espírito Santo, aí estará manifestado em carne humana no último dia. Agora vimos como virá a palavra encarnada em um homem no último dia. Virá manifestado os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus. Por isso é que o sétimo selo e a sétima trombeta são a vinda do Senhor. El séptimo sello es la venida del Señor para su iglesia. O sétimo selo é a vinda do Senhor para a sua igreja gentia. E a sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor. E diz, soará. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, soará. E os mortos em Cristo
serão ressuscitados primeiro. Página 47 do livro de Citações diz, no versículo 402 diz: e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permanecermos, seremos transformados. Parados ali e sentir uma mudança. O cabelo grisalho desaparecerá, as rugas cessarão. Mudados em um momento, em um abrir de olhos, encontraremos aos nossos seres amados primeiro. Vimos que esse algo evangélico que soará, essa trombeta, ou grande voz de trombeta que soará, é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando, anunciando a segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Disse também na página 149 do livro de Citações em espanhol, versículo 1333, recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, pois a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando até esse tempo. Agora vimos o mistério da sétima trombeta e do sétimo selo. A sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor, e o sétimo selo para a igreja gentia é a vinda do Senhor. E agora, o que será o ministério de Elias no último dia, na sua quinta manifestação? Porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e os seus anjos são os dois ungidos, são as duas oliveiras e os dois castiçais, de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7, e Zacarias capítulo 4. Estes são os anjos do Filho do Homem na vinda do Filho do Homem. E agora, como virão estes ministérios no último dia sendo manifestados? Vejamos. Na página 399 do livro dos selos em espanhol, a pergunta número 11, que foi feita ao reverendo William Branham, diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Disse nosso irmão Branham: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. O que será o ministério de Elias em sua quinta manifestação, com o qual o povo hebreu escutará a trombeta final, ou seja, escutará a sétima trombeta soando? O que será esse ministério de Elias e de Moisés? Será o espírito ministerial de Elias em um homem deste tempo final manifestado. Será um homem deste tempo final ungido com esse espírito, com esse ministério
de Elias por quinta ocasião. Assim como esteve em Elias Tisbita por primeira ocasião, em seguida em Eliseu por segunda ocasião, em seguida em João Batista por terceira ocasião e em seguida no reverendo William Marion Branham por quarta ocasião. Está prometido para estar por quinta ocasião em um homem deste tempo, um homem ungido com esse espírito ministerial. E aí estará a palavra encarnada em um homem. Aí a palavra estará encarnada e a misericórdia de Deus estará manifestada por última vez nessa manifestação dos ministérios de Elias por quinta ocasião e de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. E em seguida que for realizada a obra sob o sétimo selo para a igreja gentia, do chamado dos escolhidos de Deus no último dia, e se cumprir para o povo hebreu o que corresponde para o último dia, e eles possam ver a manifestação do que foi refletido em José, o filho de Jacó, e virem essa manifestação de Cristo em um homem deste tempo, eles dirão, este é o que nós estamos esperando. Eles dirão, este é Elias, quem vem preparando o caminho ao Senhor para o povo hebreu. E em seguida perceberão que também é Moisés. E em seguida perceberão que também é o cumprimento do ministério de Jesus por segunda ocasião. E eles estarão vendo os três grandes ministérios que foram prometidos para serem manifestados no último dia em carne humana. E estarão vendo em um homem deste tempo o ministério de Moisés por segunda vez, o ministério de Elias por quinta vez e o ministério de Jesus por segunda vez. Tudo isso estarão vendo manifestado em carne humana em um homem deste tempo. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. Mas esse homem não será o Senhor Jesus Cristo, nem tampouco será Elias e também não será Moisés, mas neste homem estarão os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez. E este homem é o instrumento de Jesus Cristo para o último dia, para Jesus Cristo manifestar seu ministério em sua misericórdia por última vez no meio da raça humana, antes de vir o juízo divino da grande tribulação sobre a raça humana. Este homem deste tempo final é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, todas essas coisas proféticas que estão prometidas para serem cumpridas no último dia. Somente por meio desse anjo mensageiro de Jesus Cristo é que os seres humanos poderão compreender estas coisas
que devem acontecer. Não há outra forma para os seres humanos entenderem estes mistérios divinos que estarão sendo cumpridos neste tempo final. E, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez, através do seu anjo mensageiro, serão reveladas todas essas coisas e serão cumpridas todas essas coisas que ele prometeu para o último dia. E por meio desse anjo mensageiro, Jesus Cristo estará se manifestando e estará falando à sua igreja, seus filhos, todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E estará chamando-os e juntando-os neste tempo final com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com a qual estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e estará revelando o mistério do sétimo selo e da sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. E sob esse ministério de Jesus Cristo operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus em seu anjo mensageiro, estará a misericórdia de Deus por última vez manifestada neste planeta Terra, até que entre ao corpo místico de Cristo até o último dos escolhidos de Deus. E depois, Cristo sai do trono de intercessão no céu. E já não haverá mais sangue no trono de Deus no céu. E, consequentemente, não haverá mais misericórdia no trono de Deus no céu, mas que se converterá em um trono de juízo para a raça humana. E desde o trono de Deus estará saindo o juízo divino para a raça humana. Mas os que obtiveram a misericórdia de Deus não receberão os juízos divinos, mas os que tiverem rejeitado a misericórdia de Deus por última vez manifestada por meio do Espírito Santo através de seu anjo mensageiro, já daí em diante não terão oportunidade de obter a misericórdia de Deus, mas que terão que enfrentar os juízos divinos da grande tribulação. E vejam o que será enfrentar os juízos divinos da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante, onde diz: quando abriu o quinto selo, e havendo aberto o quinto selo, vamos ler um pouquinho mais adiante. Capítulo 6, versículo 12 em diante. E tendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos verdes quando é sacudida por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quando Cristo receber em seu corpo místico de crentes até o último dos escolhidos e tiver feito intercessão até pelo último dos escolhidos, em seguida sairá do trono de intercessão no céu, e já não haverá mais misericórdia
desde o trono de Deus para os seres humanos, porque já não haverá sangue no propiciatório lá no céu. Enquanto o sangue de Cristo está no céu, no trono de intercessão, Deus olha a raça humana através do sangue de Cristo e seus pecados estão cobertos com o sangue de Cristo, e os que receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, esses terão seus pecados tirados deles, não cobertos, mas tirados. Mas aqueles que não tiverem recebido a Cristo como seu Salvador terão seus pecados, mesmo que Deus não está vendo, porque o sangue de Cristo está no trono de intercessão no céu. Mas quando for tirado o sangue de Cristo do trono de intercessão no céu, ao Deus olhar, não os verá através do sangue de Cristo, seres humanos, mas que os verá sem o sangue de Cristo, porque já não estará mais ali no trono de intercessão no céu, e então verá os pecados dos seres humanos, e a recompensa do pecado é a morte. Portanto, virá o juízo divino e virá morte e destruição sobre a raça humana. Os juízos da grande tribulação cairão sobre a raça humana. Isto é, para o tempo em que os escolhidos tiverem entrado todos ao corpo místico de Cristo, e em seguida Cristo tiver feito intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus, em seguida sai do trono de intercessão, reclama todos os seus escolhidos que ele redimiu com seu sangue, e traz os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos, e a nós, aos que vivemos, nos transforma. E então já estaremos com um corpo eterno, um corpo glorificado, e estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, onde o juízo divino não pode chegar, porque já estaremos reconciliados fisicamente com Deus também, assim como estamos reconciliados espiritualmente com Deus. Também o nosso corpo será um corpo que estará reconciliado com Deus, ao qual não poderão vir doenças, ao qual não poderão vir morte, ao qual não poderá vir a velhice, ao qual não poderá vir as rugas e os cabelos brancos, mas que esse corpo permanecerá jovem por toda a eternidade, representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Estaremos em um corpo como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo glorificado dele. E assim estaremos à imagem e semelhança de Cristo, e em seguida estaremos de 30 a 40 dias com esse corpo, e em seguida iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa de nosso Pai Celestial. E então o juízo divino cairá sobre este planeta Terra, porque já não haverá sangue no trono de Deus no céu. O povo hebreu, vejam vocês, efetuava o sacrifício pelo pecado. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue da expiação a cada ano, no dia 10 do sétimo mês de cada ano, e o povo hebreu a cada ano era reconciliado com Deus. Se não efetuassem esse sacrifício e levavam o sangue do bode ao lugar santíssimo e colocassem sobre o propiciatório, o povo hebreu não era reconciliado com Deus, e o juízo divino tinha que vir sobre o povo hebreu. E agora encontramos que o templo do povo hebreu foi destruído no ano 70 da era cristã pelo general romano Tito, o qual cercou Jerusalém por uns 3 anos e
Luego entró a Em Jerusalén seguida entrou em Jerusalém e destruiu a cidade e destruiu o templo, conforme a profecia de Cristo que disse que não seria deixada pedra sobre pedra que não fosse destruído. Porquanto não conheceram o tempo da sua visitação, não conheceram o tempo da visitação divina em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. E agora podemos ver o porquê veio o juízo divino sobre o povo hebreu e foi tirado o contínuo sacrifício dali do templo que estava em Jerusalém, porque foi destruído o templo. E o povo hebreu já não tinha onde oferecer o contínuo sacrifício e não tinha onde oferecer o sacrifício do bode e colocar o sangue no lugar santíssimo sobre o propiciatório e, consequentemente, quando Deus olhava o povo hebreu por estes 2000 anos, quando olhou o povo hebreu, viu seus pecados, porque não receberam a Cristo como seu Salvador e tampouco tem a expiação do bode colocado no lugar santíssimo e o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu por estes 2000 anos que transcorreram. 2000 anos aproximadamente, e o povo hebreu não sabe por quê. E esteve caindo esse juízo divino no qual, por pouco, Hitler extermina o povo hebreu. E isso que Hitler, por parte de mãe, tinha descendência hebraica. Agora vejam vocês como o juízo divino caiu sobre o povo hebreu, porque não tem sangue para serem reconciliados com Deus. Mas neste tempo final, quando eles forem despertados, quando eles forem chamados e juntados pelo ministério do Espírito Santo através do anjo que sobe de onde nasce o sol, conforme a Apocalipse capítulo 7 e versículo 2 em diante, e onde estarão os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus? Onde o Espírito de Deus estará manifestado. Pois esse anjo vem com o selo do Deus vivo, e o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. São Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, disse: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e obteremos o corpo eterno. Porque a redenção ou adoção é a redenção do corpo, ou seja, a transformação do corpo para ter um corpo eterno e glorioso, como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que para o último dia, todos os filhos e filhas de Deus estarão escutando essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, os quais serão transformados e serão levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, porque a misericórdia de Deus estará manifestada neste último dia, por última vez, sob a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E tudo isso estará sendo operado por Jesus Cristo em Espírito Santo em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, ao qual João o apóstolo quis adorar em duas ocasiões, em Apocalipse capítulo 19, versículos 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículos 8 ao 9, mas o anjo lhe disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas.
adora a Deus. ¿Por qué no aceptó la adoración de Juan el Por que não apóstol? aceitou a adoração de João Porque este apóstolo? ángel não Porque é este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas que este anjo é o profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a dispensação do reino e para a era da pedra angular, através do qual Cristo estará manifestado neste tempo final em Espírito Santo, nos revelando por meio desse anjo todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. E também não é o profeta Elias e também não é o profeta Moisés. Mas nele estarão manifestados os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Agora vimos que tudo isso está sob o sétimo selo e sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. A vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestando-se em seu anjo mensageiro no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, e entre os gentios primeiramente e depois no meio do povo hebreu, onde chamará e juntará 144 mil hebreus. Mas primeiramente são chamados e juntados os escolhidos dentre os gentios e colocados no corpo místico de Jesus Cristo na era da pedra angular. O sétimo selo e a misericórdia de Deus por última vez. Vimos o mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E vimos o que é este mistério. É Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias neste último dia. Tudo isso sendo manifestado em seu anjo mensageiro. Vimos também o que é a misericórdia de Deus por última vez. É que durante o ministério de Cristo em seu anjo mensageiro, nessa primeira parte ou etapa, Cristo ainda estará no lugar santíssimo do templo que está no céu, até que entre até o último dos escolhidos de Deus, que são chamados por meio do ministério do Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E depois que tudo isso for realizado, Cristo sairá do trono de intercessão no céu e se manifestará em toda a sua plenitude em seu anjo mensageiro, mas já daí em diante já não haverá misericórdia no trono ou assento ou cadeira de misericórdia do templo que está no céu. Por isso é que temos que aproveitar a oportunidade que temos nesse último dia, enquanto Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, está fazendo intercessão no céu, no templo que está no céu, no lugar santíssimo, com o seu próprio sangue. Porque em breve a misericórdia de Deus será tirada do templo que está no céu quando for tirado o sangue de Cristo do propiciatório ou cadeira de misericórdia do templo que está no céu. Ainda temos a oportunidade de misericórdia diante de Deus. Estejamos com nossas vidas arrumadas diante de Deus, com os nossos pecados confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo, o qual os desintegrará e desaparecerão de cada um de vocês quando cometerem algum erro
ou alguma falta ou algum pecado, confesse-os a Jesus Cristo, lance-os no sangue de Cristo e desaparecerão diante de Deus. E você estará justificado diante de Deus como se nunca tivesse cometido esses pecados. Isso é ser justificado diante de Deus. Aproveitemos bem este curto tempo que nos resta de misericórdia de Deus no trono de misericórdia do templo que está no céu. Porque quando sair desse trono, já não haverá misericórdia e toda pessoa terá que arcar com as consequências do pecado, que é o juízo divino sobre as pessoas e sobre as nações. Foi para mim um privilégio muito grande dar-lhes o testemunho de o sétimo selo e a misericórdia de Deus por última vez. Que a misericórdia de Deus seja manifestada plenamente sobre cada um de vocês e que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para a sua igreja para este último dia sejam sobre cada um de vocês e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo e todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela sua amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim para concluir nossa parte dando graças a Cristo pelas suas bênçãos para conosco. Que Deus continue abençoando a todos.